Graça e paz, irmãos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês com paz, com alegria, com prosperidade, com saúde. Que esta palavra que eu gostaria de refletir com vocês possa realmente trazer alento aos vossos corações, pois o Senhor é aquele que está no controle. Dentro deste texto que nós vamos refletir, fala sobre isso, o poder do nosso Deus, a soberania dele, o controle que ele tem sobre todas as coisas. Então confie nele, acredite, ele não mudou. Como diz Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele é o mesmo, ele é o ontem, ele é o hoje e ele será para sempre. Acredite, ele é o Senhor. O texto que eu gostaria de meditar com vocês neste dia está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 40, e o versículo de número 25 e o versículo de número 26, onde o profeta, ele diz, palavras do Senhor: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Eu quero, Senhor, neste momento, pedir a tua bênção sobre cada pessoa que vai ouvir esta palavra e que ela possa cair numa boa terra e trazer esperança para todos, em nome de Jesus. Olhando para os dias que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas estão assustadas com os acontecimentos, nos vem à mente algo bastante interessante, que nos faz refletir, que Deus ele não precisa fazer muito esforço para chamar a atenção do seu povo. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão num período de quarentena, retirado dentro de suas casas, esperando por algo que possa acontecer para amenizar os problemas que nós estamos vivendo devido a esta gripe que tem assolado o mundo. E nós vemos um pequeno vírus trazendo um transtorno muito grande, onde nos faz refletir qual é o nosso limite, qual é a nossa condição de combatermos isto. O mundo todo está parado. E eu vejo uma maneira de Deus chamar a atenção do seu povo e voltar-se para ele. E muitas vezes nós pensamos ter o controle das situações. E olhando para este momento que nós estamos vivendo, percebemos que nós não temos o controle de nada. E este texto que acabamos de ler nos mostra que Deus tem o controle de tudo. Ao lermos Gênesis capítulo 6, versículo 17, Deus ele envia o dilúvio sobre a terra. Noé e sua família estão a salvos dentro da arca. Deus está no controle. Gênesis capítulo 41 e o versículo de número 25, o Egito está passando, e não só o Egito, mas toda a terra está passando por uma crise muito terrível de fome nos dias de José. Mas Deus está dizendo, eu estou no controle. Êxodo capítulo de número 7, o versículo de número 5, Deus está dizendo para Faraó, através de Moisés,
ao enviar aquelas pragas no Egito, que Faraó não tinha o controle de nada, que ele não podia nada, Deus está no controle. 1 Samuel capítulo 5, versículo 7 e capítulo 6, versículo 3, a arca da aliança é roubada pelos filisteus. Os filisteus acham que estão no controle da situação, e Deus envia tumores, e fere os filisteus com tumores, dizendo, quem tem o controle da situação sou eu. 2 Samuel capítulo 24, versículo de número 15, Davi ele faz algo que não deveria ter feito. Ele manda fazer o recenseamento do povo de Israel. E Israel então é ferido com pestes. Deus está no controle. 2 Reis capítulo 8, versículo de número 1. Há uma fome terrível nos dias de Elias. Deus está no controle. Jonas capítulo 1, versículo de número 4. Jonas desobedece uma ordem do Senhor, foge para um lugar onde Deus não havia enviado. E para mostrar que quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor, ele envia um forte vento e uma tempestade terrível sobre o barco onde Jonas está, para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus, para dizer para Jonas, Jonas, quem tem o controle de todas as coisas sou eu. Nós precisamos confiar no Senhor, acreditar que Ele está no controle, independente do que estamos vivendo, das situações que estamos passando, Deus está no controle, e Ele não perdeu o controle de nada. Há uma frase muito interessante de um americano chamado Benjamin Franklin, onde ele diz, Deus ainda governa nos assuntos dos homens. E quando nós olhamos para este texto, nós podemos observar isto, que Deus tem o controle de todas as coisas. Tanto é verdade que no versículo de número 22 e ao versículo de número 24, nós percebemos que Deus está falando com o povo. Quem tem o controle sobre os reis, quem tem o controle sobre governadores, sou eu. É eu que instituo, é eu que levanto e é eu que abato. Ele diz, é Ele que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e os torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. O que Isaías está nos mostrando? Deus tem o controle sobre todas as coisas, sobre todos os homens. Ele não perdeu o controle de nada. Neste tempo que nós estamos vivendo, a questão aqui é, onde eu estou focando? Para onde eu tenho olhado? O que diz o texto que nós lemos? O profeta nos mostra uma pergunta do próprio Deus para o povo, dizendo, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Onde eu tenho olhado? E o versículo 26 diz, levantai ao alto os olhos e vede. Onde você tem colocado o seu foco nesses dias? Será que você está com os seus olhos levantados ao alto, como diz a palavra do Senhor? Será que você está olhando para o Deus Todo-Poderoso em meio a essa pandemia que tem assustado muitas pessoas? Lembre-se, Deus não perdeu o controle. Ele diz, continuando o versículo, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem
contadas. Você já parou para pensar nisto? Ele diz, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Este é o nosso Deus, este é o nosso Senhor. E eu gostaria de meditar com vocês neste momento sobre as estrelas. Astrônomos dizem que existem aproximadamente 2 trilhões de galáxias no universo observável. Pense comigo, a Via Láctea, mais ou menos, possui aproximadamente entre 150 a 200 bilhões de estrelas. Eu gostaria de falar com vocês sobre 3 galáxias. A primeira, a galáxia de Andrômeda. Ela possui 1 trilhão de estrelas. A galáxia do Triângulo possui 40 bilhões de estrelas. E a galáxia do Roda-Moinho possui 100 bilhões de estrelas. Olha o texto que nós lemos. Olha o que nós meditamos agora. Aquele que faz seu exército de estrelas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Pare para pensar nisto. Olha o que eu estou dizendo. Só a nossa Via Láctea, que nós podemos ver algumas milhares de estrelas, porque os astrônomos dizem que é visível ao olho humano, conseguimos captar de 5 a 6 mil estrelas. Mas a Via Láctea possui de 150 a 200 bilhões de estrelas. O texto diz que ele chama cada uma pelo nome. Dá para imaginar o poder do nosso Deus? Sabe o que ele está dizendo para nós? Eu tenho o controle de todas as coisas. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu controlo tudo. As estrelas estão sobre o meu comando. E quando eu as chamo, elas obedecem. O que Deus está querendo dizer para nós é: levante ao alto os olhos e vede. Eu não perdi o controle. O mundo está amedrontado, mas eu sou o Senhor. O mundo está em pavor, mas eu sou o Senhor. Levante os seus olhos para o alto e veja, como diz o salmista no Salmo 121, elevo os olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem daquele que criou todas as coisas. O meu socorro vem daquele que chama as estrelas pelo nome. O meu socorro vem daquele que não precisa usar muitas coisas para mostrar que Ele é Deus. Ele é o Senhor. Confie nele, acredite nele. Ele está controlando tudo. Nada foge do seu poder. Os olhos dele, diz Provérbios capítulo 15, estão sobre toda a terra, contemplando tudo, ao ponto que Isaías diz no versículo de número 22, é ele que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Dá para você ter noção do poder do nosso Deus? Dá para você entender quem é Ele? Então eu convido você, confie, acredite, Ele está olhando para você. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso socorro nestes momentos de dificuldade que nós estamos atravessando. Faça como diz o Salmo 50 e o versículo de número 15, o salmista, ele nos dá um conselho. Ele diz
para que possamos, no dia da angústia, ele diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Acredite, o seu Deus, o meu Deus, o Deus de toda a terra, está no controle. O que você precisa fazer? Levantai ao alto os olhos e vede. Tire os olhos da terra e levante os seus olhos para o céu. Tire os seus olhos desta pandemia, destas más notícias. Como diz o salmista, eu não temerei as más notícias. Tire os seus olhos dessas más notícias e levante os seus olhos ao céu. Faça como diz Jeremias no capítulo 3 de Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me traz esperança? Levantar ao alto os olhos e ver que aquele que criou todas as coisas não perdeu o controle de nada. Que Deus te abençoe. Confie nele. E o mais ele fará. Entregue o seu caminho para ele. E o mais ele fará. Entregue sua família para ele. E o mais ele fará. Ele cuidou de mais de 2 milhões de pessoas num deserto durante 40 anos. Sabe por quê? Ele tem o controle de todas as coisas. E se ele cuidou deste povo em pleno deserto, ele vai cuidar da sua igreja, do seu povo, no meio desta situação, porque ele não perdeu o controle de nada. Ele é Deus. Vamos orar. Pai, neste momento, eu gostaria de louvar ao Senhor pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua poderosa mão, por saber que servimos um Deus que tem o controle de todas as coisas, aquele que criou tudo pelo poder da sua palavra. Que neste dia, Senhor, possamos confiar, independente do que os nossos olhos veem, possamos confiar de todo o nosso coração. Tu és aquele que está sentado no alto e sublime trono, contemplando todas as coisas. E nós não estamos, Senhor, desapercebidos diante dos teus olhos. Que tu possas, com a tua mão poderosa, vir nos socorrer neste momento. Não só a nós, mas o mundo, Senhor, que está passando por este momento tão difícil. Olha para cada pessoa, que eles possam confiar em Ti. A Tua igreja possa elevar os olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro. Que possamos ter esta firme convicção de que o Senhor está no controle de tudo, pois Tu és bom, Tu és poderoso, ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Venha nos ajudar, que possamos cada dia mais entregar o nosso caminho ao Senhor e crer que o Senhor é Deus e está revestido de poder, de majestade. Ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja a honra. Que as nações, Senhor, e o Brasil possa contemplar os teus grandes feitos para com o teu povo, em o nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém.